Olá, meu nome é Maicon, eu trabalho na Easy Devs como programador, principalmente mobile, utilizando a framework React Native. No último Easy Talks, o Carra deu uma introduzida nessa framework e agora a gente já vai dar uma olhada mais especificamente na importância da componentização. Sobre o que eu vou estar falando? Sobre stateless e stateful components e sobre duas classes do React, a component e a pure component. Para começar, dando um exemplo de um primeiro componente. A primeira coisa que tem que ter num componente é importar a classe React do próprio React. Sem ela, a gente não consegue escrever JSX, que é da linha 22 à linha 25. Seria basicamente o HTML no JavaScript de uma forma bem bruta. E o mais comum é começar mesmo com a classe, você exporta por padrão, e estendendo da classe component que vem lá do React que a gente importou. Aí existem várias funções que essa classe nos dá, e uma delas é o construtor. O construtor ele recebe as props e é necessário enviar essas props para a classe Py, digamos assim, para a classe Reaction.component. Então é preciso dar os super props e depois, nesse caso, eu setei o state, que é uma variável local, com o logo, um logo de uma URL e já setei também o tamanho, a altura e a largura. E a classe render é a classe que renderiza mesmo o componente pra gente. E nesse caso eu estou pegando o título das propriedades que vão ser enviadas pelo Py e a logo, que é daquela variável que a gente setou ali em cima, e mostrando uma imagem e um texto, e tudo isso envolto de uma borda vermelha para poder ficar mais fácil de ver. Para utilizar esse componente, no React é necessário, a gente vai importar lá no app.js. Também é importante falar que nos slides está mostrando as alterações que estão sendo feitas. Então, parecido com o Git, tudo que está destacado em cinza são coisas que eu apaguei. Na versão anterior tinha, mas eu fui lá e apaguei. E as coisas em verde são linhas adicionadas. No caso da classe app.js, que ela é gerada automaticamente, né? Quando dá o React Native Init, ele vem com algumas coisas aí que eu excluí, como por exemplo esses comentários aí no começo, e depois eu importei a classe EasyTalks que eu acabei de criar, e também coloquei isso dentro do render. Rodando o aplicativo com as alterações até agora, o que vai aparecer na tela é o que está mostrando ali do lado esquerdo. Basicamente aquela imagem que eu falei, que vem da URL, com aquela altura e largura, e um títulozinho, que no caso é o hashtag EasyDevs. Esse hashtag EasyDevs eu posso trocar por qualquer coisa, eu posso repetir esse componente trocando apenas o título. Na linha 12 que está aparecendo aí na tela, eu coloquei o hashtag EasyDevs. Eu poderia copiar e colar e colocar qualquer outro título e teríamos uma boa reutilização de código, sem ter que escrever a mesma coisa, mas conseguindo mostrar repetições na tela. Mas, e se a gente, por exemplo, não tivesse o state? Se eu excluísse toda aquela função construtor, baixasse o logo, colocasse localmente, aí eu estou importando lá na linha 4, essa logo do local mesmo, e também não preciso mais pegar do state, né? Agora eu coloco direto. O output ainda vai ser o mesmo, só que agora a nossa classe ela não tem mais o construtor. A utilidade da classe React Component é ter acesso a esse estado local, a esse state, e também ao ciclo de vida do componente, que seria quando ele é criado, quando ele está sendo atualizado e quando ele está sendo excluído. Mas a gente não está utilizando nada disso. Então está ficando mais pesado e lento do que o necessário. Tem formas de deixar isso mais leve, que é o que eu vou falar agora.
E para isso entra o conceito de stateless component. Como a tradução livre já indica, são componentes livres de estado. Eles não possuem aquele dis.state, não tem uma cópia de memória local, um estado local. Eles também não possuem acesso ao aquele ciclo de vida, o componente foi criado, atualizado ou vai ser destruído. Mas como nesse caso a gente não está utilizando nada disso, é possível transformar em um stateless component. E o primeiro tipo de stateless component que eu vou mostrar vai ser o functional. A vantagem dele, a principal vantagem é que ele é fácil de escrever, ler e testar, porque são apenas funções puras do próprio JavaScript. Nele, como não são classes, você não vai precisar usar a palavra-chave this, que às vezes acaba ficando chato e repetitivo, que eu tenho que ficar utilizando essa palavra-chave. Em questão de performance, não há nenhum benefício em utilizar a functional em vez da classe de componentes. E é importante salientar que não tem suporte para as refs. Refs é um assunto para um outro vídeo, mas é importante dizer que não tem esse suporte. Nos componentes livres de estados funcionais não tem suporte para ref. Então, voltando lá para aquele componente, agora, para transformar ele em funcional, a gente exclui o nome da classe, estendendo Rect Component, e transforma tudo isso numa error function, que ela simplesmente retorna o nosso JSX do jeito que a gente quer. Ela também recebe as propriedades, o dis.props, ele vai ser transformado no parâmetro, digamos assim, dessa função, e eu já fiz o destruct ali do S6 para pegar apenas a propriedade title desse props. Em questão de saída, continua a mesma coisa, mas no código agora é bem mais fácil de entender o que está acontecendo, não tem o método render, não tem coisas desnecessárias. Você escreve, acho que o outro tinha 15 linhas, esse tem 6, 7 linhas, é algo mais simples e mais fácil de entender. Mas será que esse é só essa diferença assim, entre stateful e stateless? Na verdade, não. E para isso vou falar um pouco agora do conceito mesmo do stateful component. O stateful component ele é um componente que tem o estado e tem acesso ao ciclo de vida do componente. É basicamente o contrário do stateless mesmo. Um exemplo de stateful component para poder entrelaçar todos os três é um relógio digital. Por que um relógio digital ele tem que ser stateful? Por que não dá para ser stateless? O stateless, como eu disse, ele só vai retornar um JSX normal. Simples, não tem como eu processar nada ali dentro. E para eu fazer um relógio digital, um componente que mostra as horas, minutos e segundos, eu preciso a todo momento verificar qual hora, minuto e segundo é atualmente. Então, no exemplo aí do relógio, eu criei uma classe chamada Watch. Ela estende o Rect Component, igual ao componente que a gente criou inicialmente. E eu já iniciei o meu state com uma variável chamada time, e ela recebe moment format, esse comando aí. Não vamos entrar em detalhes, mas basicamente esse comando aí é uma lib do JavaScript que retorna já formatado o horário, minuto e segundo atual. E aí depois vem a função component_didMount. Essa função ela é da classe component e ela é um lifecycle. Como a tradução diz, quando o componente acabou de ser montado. Então, depois que ele for montado, eu vou criar um intervalo, um set interval, para dizer que a cada 1 segundo eu quero que a minha variável time do state ela seja atualizada com a hora atual, para que todo segundo esteja mostrando na tela o horário real mesmo. E para atualizar o state na classe component, você precisa utilizar a função setState e dentro dela você passa um objeto com a propriedade que você quer atualizar. Nesse caso, eu só quero atualizar a time com o comando lá da libMoment. Depois no render, eu vou fazer o destruct desse state pegando só o time.
E vou retornar um JSX que ele vai ter basicamente duas coisas ali dentro. Aquele EasyTalks, que é o componente que a gente criou lá no começo, e um novo componente que se chama Strong, que é o que eu vou falar agora. É um componente que eu criei e é o que eu vou mostrar como ele é por dentro agora. Basicamente é um functional stateless component. Importei o React, importei o text do próprio React Native. Esse é um componente que já vem com a lib mesmo, tem a única função de mostrar um texto na tela. E a diferença do Strong para o text é basicamente estilo. Eu vou colocar, vai mostrar o texto na tela, o texto que foi enviado para Strong vai ser mostrado na tela, só que em negrito e na cor azul. É isso que o código diz aí. E voltando, para poder mostrar no aplicativo, né, é necessário colocar lá no app.js. Eu retirei o EasyTalks e deixei só o Watch, porque o EasyTalks ele já vai estar dentro de Watch, então ele vai acabar sendo mostrado de qualquer forma. O output disso é basicamente aquele começo, só que agora ali embaixo vai ter o horário atual. E sempre atualizando, a todo segundo ele vai estar atualizando. Então ali na imagem ele está mostrando especificamente 9h47 e 23. Repare que é o mesmo horário do próprio emulador, no canto superior direito. E a todo segundo ele vai estar sendo atualizado com o horário realmente atual. Foi um exemplo assim de component para que você precisa usar o lifecycle e o próprio state. Só que isso tem um problema ainda. O React, a vantagem dele, como foi dito no EasyTalks passado, é que você evita ter que recarregar a página inteira, sendo que apenas uma parte deveria realmente ser recarregada. Ou seja, no aplicativo, Welcome to EasyTalks 3 até a imagem nunca vai ser diferente. Ela nunca precisaria ser re-renderizada, que é o componente EasyTalks. Já o horário, ele precisa ser renderizado novamente a cada 1 segundo, porque vai mudar o textinho dali de dentro. Mas se a gente colocar um alert no componente EasyTalks para poder mostrar um alert toda vez que esse componente está sendo renderizado, então basicamente colocando, antes de retornar o JSX, colocar um alert ali com um textinho, o ideal seria que esse alert fosse mostrado apenas quando o aplicativo é iniciado. Aí eu dou OK e ele nunca mais aparece, significando que a imagem, o EasyTalks ali, ele não está sendo renderizado novamente. Mas não é isso que acontece. Você vê o alert piscando a cada 1 segundo juntamente com a atualização do relógio. E por que isso acontece? Isso acontece porque os functional stateless components, eles não testam quando eles realmente deveriam estar atualizando. Eles simplesmente atualizam. Então, se o pai dele, que no caso é o Watch, atualizar, o filho, EasyTalks, vai atualizar. Como que a gente contorna isso? É aí que vem a Stateless Pure Component. Pure Component é uma classe do próprio React que veio para poder resolver esse problema da renderização desnecessária. Dá para dizer que um componente é puro se é garantido que a mesma saída é gerada a partir de uma mesma entrada de props e states. Como assim? No nosso componente EasyTalks, ele não tem state, ele é stateless, mas ele tem uma prop chamada title. Naquela prop, o que um componente esse componente ele é puro se é garantido que o mesmo title gera a mesma saída. No caso, a gente sempre deixou lá o hashtag ZDevs, era para ele nunca mais ser renderizado, era para ele ser puro. Ele ser renderizado title só se title mudasse. No caso, ele não muda o aplicativo inteiro, então ele não deveria ser renderizado. Isso é um componente puro. A mesma saída para a mesma entrada de props e state. E como que o Pure Component faz isso? Antes dele renderizar novamente um JSX,
ele realiza uma verificação para ver se os novos props e states são iguais ou diferentes do anterior. Então, vamos otimizar a classe o componente EasyTalks para virar um Pure Component e ver o que acontece. A gente vai transformar Gyro Function de volta para a classe, então de novo vai ter que estender uma classe, só que dessa vez, ao invés de estender a classe Component, vai estender a Pure Component. Temos que voltar com a função render e voltar a desestruturar o title desse.props. E dessa forma, a saída vai ser a mesma. Assim que iniciar o aplicativo, vai aparecer um alert, só que agora ele não vai mais piscar. E assim que você der OK, ele não vai mais aparecer até que você reinicie o aplicativo novamente. E isso era o que a gente estava esperando desde o começo, que não tivesse uma renderização desnecessária, que ele só fosse renderizado uma única vez, que seria a única vez que mudou alguma coisa dele aí. E isso acaba ganhando uma grande quantidade de performance, porque você não vai estar renderizando uma coisa desnecessária, você não vai ter todo esse processamento. Até tem um processamento de teste para verificar se mudou o status ou não, mas isso é mais rápido do que ter que renderizar, na maioria das vezes. Então, aquele outro componente lá, o strong, ele deve ser pure component? Nesse caso, não, ele não deve ser pure component. Por quê? O EasyTalks, ele deve ser um componente puro, porque na situação do aplicativo atual, absolutamente nunca ele vai ser mudado. Nunca mesmo. Tipo, ele vai começar de um jeito e vai terminar o aplicativo do mesmo jeito. Já Strong não, ele é um pouco diferente. Toda vez que o Pi, que é o Watch, ele realiza a função de atualização, Strong também vai atualizar. Porque Strong está mostrando o horário atual e é isso que faz a classe Pi atualizar. A todo segundo, o Strong ele vai estar mostrando uma coisa diferente. Então, se transformar Strong em Pure Component, até pode, não vai estar totalmente errado, o seu aplicativo ainda vai funcionar. Só que você vai estar apenas acrescentando uma camada de processamento a mais. Ao invés de seu Strong, toda vez que seu Strong testar, eu devo ou não atualizar, ele vai ter que atualizar e você só vai estar você vai estar testando isso antes, sendo que necessariamente ele vai atualizar. Já no EasyTalks não, toda vez, assim, 99% das vezes o EasyTalks vai ver, eu preciso atualizar? Não, as propriedades são as mesmas. Já o Strong não, 99% das vezes vai ser o contrário, eu preciso atualizar? Preciso. Então você só fez um teste antes que não era necessário. O Strong, ele deve realmente ser uma função pura, sem utilizar uma classe. Além do fato de não precisar desse processamento extra, você consegue ter aquelas vantagens lá dele ser melhor na hora de escrever, mais fácil de ler, entender e testar. Então, dessa forma, a gente fez um aplicativo que ele tem os 3 tipos de componentes assim, mais importantes para se utilizar, que é bom dominar. Se você domina esses 3 tipos de componente, você faz um aplicativo muito mais rápido, que ele tem uma performance melhor, ocupa menos espaço e memória. Para concluir, tem como fazer um diagrama. Esse diagrama é meio bruto, tem algumas coisas que influenciam nele para que ele deveria ser diferente, mas dá para garantir que realmente na maioria das vezes, se você seguir esse diagrama, ele já responde bem para o que você precisa. Então a primeira coisa que você tem que ver eu preciso do estado local daquele this.state ou do ciclo de vida? Se você precisa, não tem como fugir da classe React Component. Não tem, você tem que realmente utilizar o React Component. Agora, se dá para fugir, você tem que se fazer outra pergunta. Esse meu componente, qual que é a frequência de renderização dele? Eu vou renderizar mais do que vou fazer testes para ver se ele realmente deveria ser renderizado? Se ele for renderizado poucas vezes, que é o caso lá do nosso EasyDevs, então ele seria uma boa ele ser estendido de Pure Component. Agora, se não, ele vai sempre ser atualizado, ele sempre vai ter que realmente atualizar ali, renderizado,
Então, você já pode pular para uma Functional Stateless Component. Já pode ser, utilizar ele pode ser uma melhor ideia. Obviamente, tudo isso não foi tirado da minha cabeça, tem todas as referências, é importante dar os devidos créditos. Eu utilizei bastante a API da própria React. Eu falei que era para React Native porque todos os exemplos estão sendo dados em React Native, mas os conceitos eles se aplicam à biblioteca do React mesmo. Eu utilizei esses dois posts que foram a base de tudo, e todo esse código que eu mostrei de exemplo, ele tá no GitHub, deixei o link aí para quem quiser dar uma olhada, e também vou deixar um além para quem tiver mais interesse. Além desses tipos de componentes, existe um pattern, um tipo de componente que ele ajuda a não repetir tanto código, que são os HOCs, os High Order Components. Esse post, esse link que eu deixei aí, ele explica direitinho como implementar, são muito bons. E a componentização, ela tá com um novo meio, digamos assim, quase que praticamente para excluir tudo isso que eu falei e até mesmo os High Order Components. Ele está entrando com uma nova ideia de como se componentizar, que são os hooks. Só que o Hook, ele ainda ele é novo na comunidade, tanto que o próprio criador, ele fala, não refaça seu sistema, não adianta, reescrever código do que você já fez, só que em hooks, porque o hook ainda vai mudar muito. Ele só disponibilizou para a comunidade discutir. Então é interessante dar uma olhada, já ver como ele funciona, e quem sabe os próximos componentes já começar a dar uma utilizada no hook. Ele já ajuda a abstrair bastante coisa também. Além disso, gostaria de falar do template pro React Native que a EasyDevs usa para fazer todos os projetos que são feitos em React Native. É basicamente uma arquitetura base para quando a gente vai começar. Porque o React Native ele dá assim, uma boa base, mas ele dá cru. E tem algumas bibliotecas que você acaba usando em praticamente todos os projetos. É uma biblioteca open source, então sintam-se livres para ver, utilizar e quem sabe se tiver alguma ideia além de algo para adicionar, é sempre bem-vindo um PR lá no GitHub. É isso, muito obrigado. De novo, eu sou o Maicon, eu trabalho na EasyDevs como programador mobile.